Pós-pandemia, desaceleração nas contratações no mercado de tecnologia e demissões em massa. Será que fazer uma faculdade de tecnologia pode ser um bom caminho em 2024? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou formada em Engenharia de Software pela UFG e trabalho há mais de 4 anos no mercado como desenvolvedora. Hoje eu resolvi regravar esse vídeo, na verdade, nós já tivemos esse assunto aqui no canal, esse assunto não é novo, fazer ou não faculdade de tecnologia, ou fazer só cursos livres, ou não, a gente tem que investir numa faculdade mesmo. Eu já trouxe esse assunto aqui no canal, mas eu quis regravar esse vídeo porque eu acho que algumas coisas mudaram desde a época que eu gravei, que tem uns anos aí, e também o cenário mudou, a minha forma de pensar também mudou um pouquinho, e eu queria acrescentar algumas informações que faltaram naquele primeiro vídeo. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre faculdades de tecnologia. Bom, pra gente entender se a gente ainda precisa de faculdade de tecnologia ou se esse é de fato o momento para a gente precisar mesmo ter um diploma em mãos, a gente precisa ver como está o mercado atualmente. Eu já dei uma pincelada aí nas tendências para 2024 no vídeo lá de tendências para o mercado de tecnologia em 2024, o vídeo tá aqui no card em cima caso você queira assistir, mas basicamente lá eu mencionei algumas vezes inclusive sobre a questão das contratações. A gente vê que a tendência agora para 2024 são contratações um pouco mais exigentes quanto ao currículo dos candidatos. Ao contrário da pandemia, ali na época onde a demanda era muito alta por desenvolvedores e tinham poucos desenvolvedores disponíveis, eles começaram a pegar de fato as pessoas que estavam iniciando ali na área. Por isso que a gente viu aquele boom muito grande de pessoas que estavam estudando há meses, não tinham faculdade, não tinham nenhum tipo de graduação na área e conseguiram fazer essa migração para a tecnologia. Hoje o cenário ele mudou um pouco. Como vocês podem ter acompanhado, teve muitas demissões em massa. O mercado ele está aí conseguindo se equilibrar agora, a tendência é ele começar a equilibrar esse número de contratações e demissões, e as contratações acabam sendo um pouco mais exigentes justamente porque lá no período da pandemia eles contrataram muita gente iniciante, e o mercado de tecnologia, ao contrário do que a gente pensa, que ele tem muitas vagas sobrando, né, tem todas aquelas pesquisas, a gente vê uma coisa muito clara, essas vagas que são mencionadas muitas vezes, né, vai abrir não sei quantas mil vagas e vai faltar tantos mil profissionais de tecnologia. Quando eles falam isso, na maioria das vezes, esses profissionais que vão faltar são profissionais com uma boa qualificação, não são profissionais iniciantes. São pessoas que já têm experiência no mercado, que já trabalhou antes, que têm um background de conhecimento. Então, dito tudo isso, o mercado está de fato mais exigente e isso é uma tendência aí não só para 2024, mas também para os próximos anos e para as vagas aí que vão surgindo pelos próximos anos. Então, dentro desse cenário, você pode estar se perguntando: será que vale a pena eu investir num curso de graduação na área de tecnologia? E eu digo que sim, continuo com aquela visão que eu acho que vale sim a pena fazer uma graduação e eu te explico por quê. Quando a gente fala de faculdade de tecnologia, a gente está indo muito além de aprender a programar. A gente está falando de construir uma base sólida em várias áreas que são cruciais também para o desenvolvimento, mas também para outras áreas dentro da tecnologia. A gente tem que entender que quando a gente fala de software, quando a gente fala de tecnologia, a gente não tem uma linha reta, são várias áreas que se ramificam. A gente tem muitas opções de trabalho ali, em áreas que a gente pode seguir, a carreira que a gente pode seguir. Então, existem várias áreas, não é só programação, a gente não utiliza só programação. Então, dentro dessa base sólida, a gente muitas vezes vai aprender conceitos como fundamentos da computação, algoritmos, estrutura de dados, banco de dados, sistemas operacionais e por aí vai. Além disso, em muitas graduações, a gente vai ter contato ali com algumas matérias que são herdadas da área de engenharia de software. Por mais que você não esteja ali em uma graduação de engenharia de software, como foi o meu caso, outros cursos também utilizam ali das metodologias e dos estudos que a engenharia traz pra gente. Então, muitas vezes a gente vai ter sim matérias ali da engenharia de software, que é onde a gente vai aprender a lidar com sistemas de software bastante complexos, desde a sua concepção, da sua implementação e também da manutenção deles. Então, aqui a gente não está aprendendo apenas a codificar, a gente está realmente aprendendo a pensar como engenheiros de software, a resolver problemas de forma eficiente e também eficaz. E como eu já disse, a faculdade ela nos leva muito além da programação. Você provavelmente vai encontrar em algumas graduações outras matérias que são relacionadas com tecnologia, mas que não necessariamente estão ali utilizando a programação para a gente, por exemplo, passar nessa matéria, como é o caso de redes,
sistemas operacionais, inteligência artificial nas graduações mais modernas e até mesmo matérias sobre aspectos legais e éticos na tecnologia. E essa diversidade ela é crucial dentro da TI porque ela não é uma área isolada. Ela vai se entrelaçar em quase todos os aspectos do nosso mundo moderno. Um outro ponto que eu gostaria que vocês pensassem é que a graduação ela traz um aspecto que para mim é um dos mais importantes quando a gente fala de inicialização ali na nossa carreira, principalmente como desenvolvedor, e a questão dos estágios. As faculdades são as únicas que te proporcionam a possibilidade de começar no mercado de tecnologia como estagiário. Isso abre muitas portas porque muitas vezes essas faculdades, elas têm ali programas de estágio, tem professores que estão por dentro de empresas que estão contratando estagiários. Então, ao invés de você começar ali como desenvolvedor júnior, procurando uma vaga de desenvolvedor júnior, você pode dar um passinho para trás e começar como estagiário. Então a entrada no mercado ela acaba sendo um pouco mais simplificada. Não vai ser fácil, mas ela é um pouco mais simplificada. Ponto de networking, ele pode ser utilizado na faculdade também, quando a gente fala sobre fazer faculdade de tecnologia, mas hoje em dia os cursos, eles também estão vindo aí nesses cursos livres, eles também estão vindo com uma comunidade bastante engajada. Então a questão do networking é interessante na faculdade, porque muitas vezes você tá cara a cara ali com alunos que viram amigos, que te indicam para empresas, e também o mesmo para professores. Mas aí eu acho que nesse caso do network a gente ainda consegue contornar, caso não tenha uma graduação aí para fazer esse networking. Os cursos livres eles também estão conseguindo abranger bastante a comunidade. E claro, a faculdade vai trazer teoria. Muita gente acha que a teoria é menos importante que a prática, mas eu discordo completamente. Eu vim de um ambiente acadêmico antes mesmo de começar a colocar a mão na massa como programadora, né? Então eu fui aprender ali a parte do mercado mesmo de tecnologia muitos anos depois de eu estar inserida de fato no ambiente acadêmico que foi da minha graduação. Então eu tive uma bagagem teórica muito consolidada mesmo até chegar na parte prática. E essa base teórica que a gente tem na faculdade, ela é como se fosse uma lente para ver o porquê por trás do como das coisas. Então a gente consegue entender ali o que está por trás das inovações. E não só isso, eu acho que a teoria, quando ela é muito bem ensinada, ela ajuda a gente a conseguir aprender qualquer parte prática da coisa. Isso serviu muito para mim, aí fica aí um aprendizado que eu levei da faculdade, porque eu tive essa bagagem teórica e até mesmo prática, mas de coisas mais voltadas ali para aquela matéria em específico, para um problema fechadinho ali que não correspondia muito ao mercado de tecnologia. Mas quando eu precisei aprender linguagem de programação e outras tecnologias para estar inserido no mercado, foi muito mais simples, porque eu já tinha essa base teórica, eu já tinha essa parte prática voltada ali para o acadêmico da coisa. Então foi muito mais simples eu conseguir migrar só o meu conhecimento e aprender uma coisa um pouco mais prática voltada para o mercado. Um último ponto que eu gostaria de falar aqui em relação à faculdade, que eu acho que faz muito sentido com provavelmente o que você tá aí pensando da sua vida, porque se você tá aqui no canal, muito provavelmente você de fato quer crescer na carreira de tecnologia, seja como desenvolvedor ou até mesmo alcançando cargos mais altos. Eu imagino que ninguém aqui quer entrar como estagiário ou desenvolvedor júnior e ficar assim o resto da vida. A gente quer, de fato, ter uma carreira de sucesso, alcançar bons salários, alcançar cargos bons, e não tem nada de errado nisso. Eu também penso nisso, eu penso nessa construção de carreira e você também deveria pensar, tá tudo certo. Mas a gente precisa analisar uma coisa um pouco mais friamente. Se a gente pensa numa carreira de longo prazo e uma carreira que vai subindo o nível, tanto do salário quanto do cargo, a graduação, ela acaba sendo um ponto ali principal. Quando a gente pega algumas vagas no LinkedIn, por exemplo, como essas aí que estão aparecendo na tela, como da Google, Amazon, PagBank, essas grandes empresas, todas elas têm uma coisa em comum para esses cargos mais altos, de tech leader, de engenheiro de software 2, 3, todos eles têm uma coisa em comum, que é um requisito básico como a graduação em ensino superior na tecnologia. Então, esse é o ponto em comum em todas essas grandes vagas em grandes empresas. Elas prezam pelo diploma, não tem como fugir muito disso. Você pode sim encontrar outras empresas que não estão pedindo um diploma, mas a gente tem aí uma tendência de ver cada vez mais as empresas pedindo um diploma, pedindo uma graduação
em nível superior na área, principalmente para esses cargos mais altos. Então, concordam comigo? Se a gente quer construir uma carreira ali e alcançar um cargo bom, uma estabilidade financeira legal, a gente vai precisar de um diploma e uma graduação em tecnologia. Então, vocês concordam que quanto antes a gente tiver o diploma, maior são as possibilidades ali, maiores são os caminhos que a gente tem para seguir, inclusive para alcançar vagas um pouco mais competitivas, um pouco melhores, com salários melhores? Agora, deixando a faculdade um pouquinho de lado, eu queria dar um pouquinho de enfoque nos cursos livres e nos bootcamps. Esse tipo de estudo, né, esse tipo de modalidade de estudo ficou muito famoso, principalmente lá na pandemia, justamente porque é a melhor forma de se preparar para o mercado de tecnologia. Hoje, a gente não consegue uma base melhor para trabalhar de fato sem os cursos livres. Eu, inclusive, já fiz publicidade, já fiz alguns trabalhos com algumas escolas de programação e realmente os cursos que eles têm, a plataforma de curso, o que eles entregam ali, é uma coisa muito atual do mercado, é realmente o que o mercado está utilizando. E aí, isso dá uma falsa sensação pra gente que a gente pode deixar a graduação de lado e focar só nos cursos livres. Esses cursos, eles vão dar uma flexibilidade pra gente e uma especialização em uma linguagem, uma stack de conhecimento específica que muitas vezes a faculdade não consegue dar. Dito isso, sobre a faculdade, sobre os cursos, uma das minhas opiniões que permanece a mesma e foi o que eu fiz durante ali a minha graduação, é que combinar esses dois mundos é a melhor das hipóteses possível para você seguir e conseguir ter uma carreira bastante sólida, com conhecimentos bastante sólidos. Com a faculdade, você vai ganhar uma compreensão profunda da TI e com os cursos rápidos você se mantém atualizado das tecnologias que estão sendo utilizadas no mercado. Então, gente, resumindo, eu não quero deixar aí quem não pode fazer uma graduação agora desanimado porque não vai conseguir a vaga. Como eu disse, existem sim vagas que não cobram a graduação em nível superior, né? Não cobram ali que você tem um diploma na área de tecnologia, mas é um pensamento aí para um ponto de reflexão mesmo para vocês que querem seguir carreira na tecnologia, porque a faculdade ela pode sim ser uma forma ali de conseguir uma carreira bastante sólida e você conseguir ser um profissional que consegue pular de área em área caso necessário. A gente tem que buscar ser um profissional que consegue se adaptar a qualquer ambiente, em qualquer tecnologia, e eu acredito que a faculdade ela ajuda bastante a gente a conseguir fazer essa adaptação um pouco mais rápido. Se você tá fazendo a graduação, vale a pena ficar de olho ali nos cursos livres também para te preparar para o mercado, e se você tá fazendo apenas cursos livres, vale a pena ficar de olho em algumas faculdades. Existem várias, né, como eu disse, faculdades EAD, faculdade presencial, semipresencial, existem várias modalidades, vocês não precisam seguir o mesmo caminho que eu fiz, que foi aquela educação bastante formal, faz o Enem, né, faz o SISU ali, aplica para faculdade, passa para faculdade. Existem outras formas hoje da gente entrar que são mais facilitadas e você não precisa nem sair de casa para estudar. Como eu disse, se você cursa algum curso, né, de graduação em tecnologia e pode indicar pra galera, deixa aí no comentário e com certeza isso ajuda muito quem tá aí na dúvida do que fazer, como fazer, aonde fazer. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Como sempre, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ajudo vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e até lá!